Partimos para a análise aos resultados das eleições europeias. Está connosco em estúdio o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. O PS ganhou, mas sem subir muito. Sim. Esta vitória tem mais força se olharmos para as derrotas de PST e CDS. Estamos ou não perante um voto de confiança ao Governo? É um voto de confiança ao Governo, porque o Partido Socialista não se está a comparar com os resultados de até há 5 anos. Está a comparar-se com aqueles que serão os seus principais adversários nas próximas eleições legislativas. Isso foi dito de forma muito clara pelo secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, que disse que isto era uma espécie de referendo ao Governo, e ele colocou claramente todas as fichas nesse embate, quer na escolha da lista, que tem claramente rostos do Governo, quer também na forma como acabou por encostar esta campanha eleitoral às questões internas. De resto, a própria crise política que foi criada por ele próprio no início da campanha eleitoral era uma forma exatamente de atrair o debate político para o território onde ele percebeu, com a inteligência política que lhe reconhecemos, estar no terreno mais favorável. E, portanto, a vitória é sobretudo por essa distância de 12 pontos relativamente ao PSD, mais do que aquilo que diz, quer em relação aos resultados das últimas eleições europeias, quer até no que diz respeito ao afastamento que ainda continua a ter relativamente à possibilidade de uma maioria absoluta. A taxa de abstenção foi elevada, mas Sim. se olharmos para os resultados da votação, podemos dizer que os eleitores querem afastar o cenário de um bloco central. Olhamos para os votos no bloco de esquerda, duplicaram. O PCP já não foi a mesma coisa, perdeu um eurodeputado. De qualquer forma, os eleitores rejeitam este bloco central? É essa a leitura que podemos fazer? Aparentemente sim. Se olharmos para as sondagens que foram sendo divulgadas ao longo da campanha eleitoral, havia uma delas que se referia até às eleições legislativas e que, mais até do que os resultados, estamos ainda há 4 meses e, portanto, muita coisa pode mudar, mas havia lá uma pergunta e uma resposta que me pareceu interessante, que era, quando se perguntava, ganhando o Partido Socialista em minoria, com quem é que ele se deve entender, à direita com o PSD ou à esquerda com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, a maioria dos eleitores apontava no sentido de o entendimento continuar a ser feito à esquerda. Com estes resultados, em que claramente há agora um descolar do Bloco de Esquerda, parece cada vez mais evidente que António Costa poderá, com maiores possibilidades de escolha, optar por um de 2 regimes, ou encontrar apenas um único parceiro de apoio, pode ser o Bloco de Esquerda, pode ser até o próprio PAN. Se houver um aumento dos resultados dessa força política, se calhar António Costa não precisa mais ninguém do que esses deputados que estejam lá pelo PAN, que ao longo desta legislatura mostraram em muitos momentos estar alinhados com o Partido Socialista, ou então encontrar um modelo em que, pontualmente, à direita e à esquerda vai encontrando o apoio, que foi, de resto, o que ele fez nesta última fase de governação, em que, em determinados momentos, parecia ter mais facilmente o acolhimento do Partido Social Democrata do que do Bloco de Esquerda e Partido Comunista, que desde o final do ano passado começaram claramente a entrar em rota de colisão com este Partido Socialista, que agora tem uma palete de opções bem mais alargada. Ricardo, no teu entendimento, o que é que está na origem da derrota do PSD? Pois, há aí vários fatores. Um deles foi, quanto a mim, essa estratégia política de António Costa. Ele é, quanto a mim, o grande vencedor destas eleições. Foi a sua participação na campanha, foi a estratégia que eu há pouco mencionei de trazer as questões internas, de colocar rostos do próprio governo. Essa é, quanto a mim, uma variável que acabou por baralhar as contas aos social-democratas. Depois, há também aqui alguma ineficácia comunicativa e de estratégia política do PSD. Rui Rio, que é muito metódico, tem ali um plano perfeitamente montado e a certa altura o PS baralhou-lhe as contas e ele ficou de alguma maneira sem chão para montar essa mesma estratégia. Por isso é que ele ontem teve muita dificuldade em dizer o que é que vai fazer para mudar o comportamento do PSD até às legislativas. Fez aquilo que, quando nós não sabemos, dizemos, que é temos que ser mais criativos. Ora, ser mais criativo não é exatamente uma resposta. O PSD precisava nesta altura, para se afirmar como uma alternativa, de um programa com ideias que claramente se distinguissem das do Partido Socialista. E essa, quanto a mim, foi uma das falhas, é que nesta campanha para as europeias o PSD não conseguiu verdadeiramente mostrar em que é que divergia do Partido Socialista, nomeadamente naquilo que estava em causa, que era as políticas europeias. E em muitos momentos vimos Pedro Marques e Paulo Rangel a concordarem, a fingir que discordavam, mas a concordarem naquilo que era essencial. E os eleitores acho que perceberam isso e acabaram por dar o benefício da dúvida a um partido que, em termos de governo, numa área sensível que é a economia, tem dado resultados. Portanto, está mais relacionada
preocupada com a liderança do partido do que com o candidato Paulo Rangel. Sim, eu acho que Paulo Rangel não tem aqui culpa. Eu acho que ele próprio foi empurrado por uma estratégia de maior agressividade que nem sequer cola bem com ele. Os ataques que ele quase que permanentemente fazia ao candidato socialista não eram genuínos, na minha perspectiva. Não era aquilo que nós estávamos habituados a ver em termos de estratégia política de um eurodeputado que domina muito bem muitos dossiês e acabou quase que pela estratégia social-democrata, certamente desenhada pela direção de Rui Rio, o empurrou para essas picardias, que eu acho que foi outra das variáveis que penalizou o PSD. Os eleitores não gostaram de ver o PSD mais centrado a criticar o candidato socialista do que verdadeiramente a mostrar em que é que se distinguia do Partido Socialista. Assunção Cristas, no CDS, tem-se destacado na oposição, mas isso não foi visível agora no resultado destas eleições. O CDS só consegue eleger Nuno Melo, vai representar o partido no Parlamento Europeu. Para onde foram os votos do CDS? Pois, disseste uma afirmação que eu gostava de corrigir ligeiramente, que é, ela não se tem afirmado, ela tem-se autoafirmado. Foi exatamente um congresso do CDS, em Lamego, que ela disse que queria ser a verdadeira alternativa ao Partido Socialista, ser líder da oposição. Ora, falhou claramente em todo o terreno e deveria tirar consequências políticas disso. Aquela forma, há pouco a vossa peça mostrava isso muito bem, como ela saiu sem dar nenhuma resposta, foi a única líder que não se sujeitou a perguntas, mostra o embaraço em que está neste momento a direção centrista, que utilizou claramente uma estratégia que falhou, e falhou tão redondamente que muito provavelmente nas próximas eleições legislativas vai ser ainda mais penalizada do que foi agora, porque aí sim Rui Rio vai perceber que há agora aqui uma debilidade à sua direita e vai certamente ocupar agora o espaço central, que é onde se ganham eleições. O Partido Socialista ganhou estas eleições porque foi buscar votos ao centro, o PSD poderá fazer isso e deixar o CDS cada vez mais marginalizado, e esse é um problema que Assunção Cristas dificilmente conseguirá resolver até outubro. Se ela ainda aguentará até outubro, essa, quanto a mim, é uma questão que se vai colocar nos próximos dias. Eu dizia que se tem afirmado mais na oposição pelas intervenções que faz, mais do que Rui Rio, não propriamente depois pelo mas resultado. Quase que empurrada por ela própria. Tu tens razão na afirmação, mas se nós percebermos, isto é, não é a própria atualidade política que a empurra para o centro gravitacional desse debate, é ela própria que se tenta impor, mas como se percebeu agora por este resultado, sem grande sucesso. Temos a surpresa da noite eleitoral, o PAN consegue eleger um eurodeputado. Acreditas que na origem destes resultados para o PAN tem estado o tema das alterações climáticas e as manifestações que têm sido feitas relativamente a essa questão? Sim, sim. Eu acho que nestas eleições europeias, em Portugal, mas um pouco por toda a Europa, houve aqui uma dicotomia entre os países, entre os partidos ideológicos, que foram aqueles que foram mais penalizados, os partidos, sobretudo, mais tradicionais, que estavam muito enraizados na ideologia. Veja-se em Portugal o caso do Partido Comunista, é o partido mais ideológico do nosso sistema e foi muito penalizado por estas eleições, e foi a vitória dos partidos pragmáticos, aqueles que se agarraram a causas, seja na Europa os partidos mais à direita, com a causa da luta contra a imigração, seja à esquerda os partidos que lutaram pela causa da ecologia, pelas questões ambientais, que foi o caso do PAN. O PAN entra nessa onda verde, que varreu um pouco a Europa, e sobretudo ganha exatamente por ter sido um partido de causas, que tentou dar resposta a duas ou três questões e preocupações que estavam na cabeça dos portugueses. E eu acho que, se os partidos estiverem atentos, é exatamente por esse nicho de dar respostas que não sejam ideologicamente transversais a tudo, não é a resposta para o funcionamento do mundo, mas é a resposta para 3 ou 4 problemas que preocupem conjunturalmente os eleitores num determinado momento. E o PAN conseguiu fazê-lo. A abstenção também foi a vencedora nestas eleições. Porquê é que a maioria dos portugueses optou por não escolher, como disse o Presidente da República? Porque os políticos se desinteressaram por eles. Eu acho que há aqui uma inversão. Nós ouvimos ontem, na noite eleitoral, grande parte dos dirigentes políticos e o próprio Presidente da República a dizer que os europeus se estão a desinteressar da União Europeia. Eu diria que era ao contrário. Eu acho que a União Europeia se desinteressou dos europeus e não criou mecanismos para eles se envolverem, não se preocupou sequer em dar uma prova daquilo que eram as questões fundamentais que estavam agora em jogo, porque, repara, muitos destes eurodeputados, na verdade, vão ser inseridos em famílias políticas que têm programas eleitorais que os eleitores não conhecem de todo e, portanto, no fundo, as pessoas tiveram a votar às cegas, sem saber o que é que estavam a escolher, e no caso português isso ainda era mais agravado pelo facto de não haver, como acontecia noutros países, grandes preocupações para as quais alguns partidos tivessem resposta, como era o caso na França ou na Alemanha, em que a questão da imigração é de tal maneira preocupante
preocupante que o voto do descontentamento relativamente às tradicionais foi para os partidos que defendiam essas áreas. Aqui em Portugal, o único que tirou partido disso foi o PAN. Foi uma preocupação ambiental, que está na cabeça, felizmente, de muita gente, e conseguiu dar ali uma resposta. A abstenção vai continuar a crescer enquanto não se der resposta a isso. E os apelos que o Presidente da República há pouco fazia são a melhor forma de aumentar a abstenção. Porque isto, no fundo, é dizer às pessoas que não foram votar: olha, vocês estão em maioria, vocês, no fundo, não estão isolados, não são aqui uns seres estranhos, vocês estão em par com aquilo que é uma maioria esmagadora da população. E, portanto, cada vez que Marcelo Rebelo de Sousa diz as pessoas estão a abster-se e isso é uma preocupação, está, no fundo, a criar cartazes que ficam espalhados por todo o lado a dar razão a quem não foi votar. Ricardo, obrigada pela análise. Um bom dia.